Hoje você vai conhecer uma história que poderia acontecer em qualquer família, mas que vai mexer profundamente com suas emoções. Uma trama de segredos, mentiras e revelações chocantes que mudaram a vida de todos para sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe até o fim para não perder nenhum detalhe dessa narrativa cheia de reviravoltas. Meu nome é Ana Paula, tenho 36 anos e moro em Curitiba, Paraná. Servi muitos anos como oficial do Exército, e naquele período eu estava em missão fora do país, sem ver meus filhos há quase 8 meses. Tudo mudou numa madrugada quando recebi uma ligação urgente do meu comandante. Seu filho está envolvido em uma acusação grave. Precisa voltar ao Brasil imediatamente. O coração quase parou. Disseram que meu filho de 14 anos tinha agredido a nova esposa do pai, no meio do casamento, até deixá-la desacordada. Eu sabia que meu menino era calmo, doce, incapaz de machucar alguém sem motivo. Ainda assim, estava agora no centro de uma tragédia. Peguei o primeiro voo de volta. Foram 18 horas de viagem até finalmente chegar à casa do meu ex-marido, Rogério, onde meu filho estava. A cena me marcou. Ainda havia manchas escuras de sangue na entrada da garagem. Respirei fundo e toquei a campainha. Rogério abriu a porta com o rosto tomado pela fúria. O que o seu filho fez destruiu nossa família. Ele vai pagar. Entrei decidida, sem dar espaço para acusações. A sala parecia um tribunal. Os pais de Rogério estavam sentados no sofá, o irmão dele encostado na lareira, a irmã em um canto chorando. Do outro lado, estavam os pais da noiva, rígidos, como guardiões, e no centro, a noiva, Larissa, com o nariz engessado, os olhos roxos e bandagens cobrindo parte do rosto. Ela chorava, enxugando as lágrimas com cuidado para não pressionar o inchaço. E no meio daquela multidão, vi meu filho sentado, ereto, de queixo erguido. Não demonstrava arrependimento. Pelo contrário, parecia certo do que tinha feito. Meu coração acelerou. Esse era o mesmo menino que, quando pequeno, chorava se esmagasse um inseto sem querer, que ensinava origami ao irmãozinho postiço. Algo muito sério tinha acontecido para levá-lo a esse ponto. Olhem para o rosto dela, gritou Rogério. Ele é um animal. Vai ser julgado como adulto. Os punhos do meu filho ainda estavam inchados e roxos. Respirei fundo e perguntei calmamente: filho, me conta o que realmente aconteceu. Ele percorreu a sala com o olhar, observando cada rosto, e respondeu em voz clara: querem saber a verdade? Ela me persegue e me assedia há meses. Foi por isso que fiz isso. A sala explodiu em gritos. O silêncio durou apenas alguns segundos antes de a sala inteira explodir. Mentiroso! Gritou a mãe de Larissa. Como se atreve a inventar uma coisa dessas? Larissa começou a soluçar ainda mais alto, tentando sustentar a imagem de vítima. Mas eu conhecia meu filho. A firmeza no olhar dele não era de um adolescente inventando desculpas. Era a coragem de alguém que finalmente decidiu falar. Ele tirou o celular do bolso e abriu uma pasta oculta de fotos. Mostrou para todos ali. Ela dizia que meninos da minha idade sempre querem isso, que eu devia ser grato. Olhei por cima do ombro dele e senti meu estômago embrulhar. As imagens não deixavam dúvidas. Rogério tremia segurando o celular, mas tentou se defender. Isso pode ser montagem. Larissa tentou arrancar o aparelho da mão dele. No desespero, acabou se traindo. Estão fora de contexto. Aquelas palavras ecoaram como uma confissão involuntária. Meu filho se levantou, as mãos tremendo de raiva. Pai, eu te contei há 3 meses o que estava acontecendo. Você disse que ela só estava sendo carinhosa. O rosto de Rogério empalideceu. Os avós ficaram imóveis, chocados. A tia Fernanda chorava encostada na porta, e o tio Pedro escondia o rosto nas mãos. Todos eles tinham ouvido algo antes, e decidiram ignorar. Então meu filho soltou a bomba que gelou meu sangue. Mas não foi por isso que eu bati nela. Como assim? Perguntei, sem entender. Semana passada, eu a peguei saindo do quarto do Tomás, às 2 da manhã. Ele tem apenas 9 anos. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O pequeno Tomás, filho de Rogério com Larissa, estava sendo citado agora. A máscara de Larissa finalmente caiu. Pela primeira vez, o medo tomou conta do seu rosto. Meu filho chorava, descontrolado. Na manhã do casamento, implorei para vocês não se casarem. Vocês não ouviram. Então eu fiz o que pude para impedir que ela continuasse. Ele subiu correndo as escadas e voltou carregando o pequeno Tomás no colo. O menino, assustado, se escondeu no ombro dele. Tomás, fala pra gente. A Larissa te tocou? Perguntou meu filho com voz embargada. O menino acenou afirmativamente, puxando o short do pijama e mostrando marcas roxas nas pernas. A mãe de Larissa gritou: você prometeu que isso nunca mais aconteceria. Foi nesse instante que percebi, nada daquilo era novo. Aquela mulher já tinha um histórico de abusos, apenas encoberto pela própria família. Meu filho, com lágrimas nos olhos, olhou para cada um ali e disse em voz firme: nós somos crianças. E todos vocês escolheram acreditar nela em vez de proteger a gente. Aquela frase cortou o ar como uma sentença. Eu não tive dúvidas. Saquei o celular e liguei direto para a polícia. Enquanto esperávamos, a família de Larissa tentava me convencer a resolver aquilo em casa, prometendo retirar as acusações contra meu filho se eu não chamasse as autoridades. Mas era tarde demais. Quando as viaturas chegaram, Larissa
correu para o banheiro. Não sei o que fez lá dentro durante os 10 minutos em que ficou trancada, mas percebi que algo não estava certo. Quando saiu, seu rosto ainda estava machucado, mas a expressão era outra, fria, calculista, como se tivesse um plano de reserva. Os policiais a levaram, mas 2 horas depois recebi uma ligação que gelou meu sangue. Senhora Ana Paula, precisamos da sua presença na delegacia imediatamente. Cheguei com o coração apertado. Fui conduzida até uma sala de interrogatório, onde um detetive colocou uma pasta sobre a mesa. Veja isso. Dentro havia prints de supostas mensagens trocadas entre mim e Larissa. Nos textos, parecia que eu autorizava ela a disciplinar meu filho como achasse necessário, inclusive de forma física e sexual. Meu corpo inteiro tremeu. Isso é mentira. Eu nunca escrevi nada disso. O detetive manteve o olhar sério. As mensagens foram encontradas no celular dela. Precisamos analisar seu telefone para comparar. Foi aí que caiu a ficha. Eu não estava mais ali apenas como mãe e testemunha. Estava sendo investigada como possível cúmplice. Me fotografaram, coletaram minhas digitais e me fizeram dezenas de perguntas. Quando conheceu Larissa? Já conversaram sobre educação ou disciplina das crianças? Notou mudanças no comportamento do seu filho? Cada pergunta parecia uma armadilha. Passei 3 horas revivendo tudo, até que me liberaram, mas ficaram com meu celular e me disseram para não deixar a cidade. Saí da delegacia com as pernas bambas, sentindo o mundo desmoronar. Fui direto procurar ajuda de uma advogada indicada por uma amiga, Carla Souza, especialista em casos delicados. Ela me recebeu de imediato, ouviu tudo em silêncio e já começou a agir. Ana, a Larissa provavelmente usou aplicativos para falsificar essas mensagens enquanto estava trancada no banheiro. Vamos solicitar os registros oficiais das operadoras para provar isso. E a partir de agora, não fale com a polícia sem minha presença. Na manhã seguinte, um conselheiro tutelar, Derek Almeida, apareceu na casa da minha amiga onde eu e meus filhos estávamos hospedados. Precisava entrevistar os meninos separadamente como parte da investigação oficial. Meu filho contou, em detalhes, como Larissa vinha ao quarto dele à noite, as ameaças que fazia, e como tentava manipular seu silêncio. Derek anotava tudo com seriedade. Depois, chamou Tomás para outra sala. O menino estava assustado, mas mostrou as marcas ainda visíveis nas pernas. Derek fotografou cada uma. Ao final, ele me disse em tom grave: há fortes indícios de abuso consistente. Mas preciso alertar, o advogado da Larissa vai tentar usar essas mensagens falsas para jogar a culpa sobre você. Meu estômago se revirou. Eu estava lutando para proteger meus filhos, mas agora também precisava provar minha própria inocência. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido e ao mesmo tempo parecia arrastar-se como um pesadelo sem fim. Derek, do Conselho Tutelar, levou os meninos para exames médicos no Hospital Infantil de Curitiba. Fiquei do lado de fora da sala de atendimento, caminhando em círculos, rezando para que aquilo não fosse verdade. Tomás saiu com um ursinho de pelúcia nas mãos, mas o olhar perdido. A enfermeira trouxe um relatório preliminar. Havia sinais físicos compatíveis com o que lhe tinha revelado. Meu filho mais velho também passou por avaliação psicológica, onde repetiu cada detalhe do que Larissa havia feito com ele. Enquanto isso, Carla, minha advogada, conseguiu os registros da operadora e provou que as mensagens que apareciam no celular da Larissa nunca saíram do meu número. Eram montagens. Para reforçar, ela chamou uma especialista em perícia digital que detectou o uso de um aplicativo clandestino instalado exatamente no horário em que Larissa havia se trancado no banheiro, mas a defesa dela não ficou parada. Em poucas horas, Larissa conseguiu pagar fiança com a ajuda da família e saiu da prisão. Pior, entrou na justiça com uma medida protetiva contra mim, alegando que eu havia armado toda a situação para destruir sua vida e ganhar a custódia de Tomás. Receber aquela notificação foi como levar uma facada. Ela se colocava como vítima de um plano maquiavélico da ex-esposa ciumenta. Carla me segurou pelos ombros. Isso é típico de predadores. Eles invertem a narrativa para confundir todo mundo. Mas calma, temos provas de sobra contra ela. Mesmo assim, cada dia parecia uma eternidade. O Conselho Tutelar determinou que, por enquanto, eu só poderia ver meus filhos em encontros supervisionados dentro do prédio da instituição, sempre na presença de uma assistente social. Era humilhante, mas aceitei porque era o único jeito de ficar perto deles. Lembro da primeira vez que reencontrei meu filho mais velho naquela sala. Ele entrou cabisbaixo, mas quando me viu, abriu um sorriso tímido e correu para me abraçar. Tomás veio logo depois, hesitante, mas se agarrou às minhas pernas como quem buscava abrigo. Vai ficar tudo bem, eu prometo, sussurrei, engolindo as lágrimas. Enquanto isso, os exames médicos detalhados chegavam e confirmavam. As marcas em Tomás eram compatíveis com abuso. A conselheira escolar também trouxe registros que mostravam a queda brusca nas notas dele, as faltas frequentes e o isolamento que começou exatamente quando Larissa entrou na vida da família. Era prova de que o sofrimento não tinha começado agora, mas vinha se acumulando silenciosamente há meses. Carla reuniu tudo em um dossiê e levou ao juiz, pedindo a manutenção do afastamento de Larissa e medidas protetivas para os meninos. Mas sabíamos que a batalha estava longe do fim. A advogada da outra parte tentava, a todo custo,
invalidar as provas e pintar Larissa como uma mulher injustiçada. Eu já não dormia mais. Passava as noites em claro, com medo de que alguma decisão judicial inesperada colocasse meus filhos de volta nas mãos dela. Os dias viraram um campo de batalha silencioso. Cada ligação trazia uma nova ameaça, cada notificação judicial parecia um golpe planejado para me enfraquecer. Na mesma semana em que os exames confirmaram o abuso, Larissa pagou fiança com a ajuda da família e saiu em liberdade. Horas depois, já havia dado entrada em uma liminar contra mim, alegando perseguição e difamação. O absurdo era tão grande que até minha advogada, Carla, respirou fundo antes de me contar. Ana, o que ela está tentando é inverter o jogo. Mas não se preocupe, estamos desmontando cada peça dessa farsa. Mas o que mais me assustava era a exposição. De repente, meu nome e foto começaram a circular em redes sociais. Alguém havia vazado detalhes do caso. As primeiras mensagens eram de apoio, mas em pouco tempo começaram as ofensas, ameaças e até descrições do que fariam comigo se me encontrassem. Minha amiga que nos acolheu precisou instalar câmeras na casa. As crianças estavam apavoradas com carros que passavam devagar em frente ao portão, como se vigiassem cada movimento. Meu filho mais velho começou a emagrecer rápido. Perdeu 5 quilos em 3 semanas, quase não comia e tinha pesadelos todas as noites. Tomás fazia xixi na cama e chorava sempre que ouvia alguém mencionar o nome de Larissa. Enquanto isso, Rogério, meu ex-marido, oscilava entre a negação e a raiva. Uma noite, apareceu de surpresa na casa da minha amiga, gritando do lado de fora que queria o filho de volta. Chegou a chutar a porta, ameaçando entrar à força. Só não conseguiu porque minha amiga ligou imediatamente para a polícia. Carla agiu rápido, pedindo uma ordem de proteção emergencial, mas o juiz marcou a audiência só para a semana seguinte. Até lá, eu precisava conviver com a sensação constante de que a qualquer momento ele poderia voltar. No meio desse caos, meu filho foi chamado para audiência no juizado da infância. Ele ainda respondia por agressão contra Larissa. A promotora deixou claro, havia risco real de ele ser mandado para uma unidade socioeducativa. A única saída é aceitar o programa de reabilitação, disse Carla. Terapia, acompanhamento psicológico e algumas horas de serviço comunitário. Eu olhei para o meu menino, que parecia carregar o peso de um mundo inteiro nos ombros. Ele apenas assentiu em silêncio. Aceitou porque sabia que essa era a chance de limpar seu nome, mesmo que a verdadeira culpada ainda estivesse solta. Naquela noite, ele ficou até tarde escrevendo um relato. 12 páginas, frente e verso, descrevendo cada vez que Larissa invadiu seu quarto, cada ameaça, cada foto tirada à força. Eu tive que sair correndo para o banheiro 2 vezes porque não consegui ler sem vomitar. O que mais me doía era pensar que, por meses, ele carregou tudo aquilo sozinho, tentando proteger o irmãozinho, enquanto os adultos ao redor preferiam acreditar na versão confortável de Larissa. Eu sabia que estávamos apenas no começo de uma longa guerra judicial, mas dentro de mim já não havia mais espaço para medo, só restava lutar, até o fim, pela verdade. As semanas seguintes foram como andar em uma corda bamba sobre o abismo. Cada pequeno avanço parecia logo ser seguido por um golpe inesperado. Carla conseguiu os registros oficiais da operadora. Não havia nenhuma mensagem minha para o celular de Larissa. Além disso, a perícia encontrou um aplicativo de falsificação instalado no aparelho dela, escondido em uma pasta disfarçada de calculadora. Era a prova de que as capturas de tela eram uma farsa. Mesmo assim, a defesa dela insistia em contestar. Alegava que eu poderia ter usado outro número, que as imagens não tinham relevância, que tudo não passava de um plano da ex-esposa amargurada. Enquanto os advogados duelavam nos autos, minha família se despedaçava. Os pais de Rogério se afastaram completamente. A irmã dele, Fernanda, me enviou uma carta tremida dizendo que se arrependia de não ter acreditado no meu filho desde o início. Já o irmão, Pedro, preferiu se calar, dizendo que precisava de distância para processar tudo. Meu filho tentava seguir em frente com o programa de reabilitação. 2 vezes por semana, participava das sessões de terapia e aos sábados ajudava em um abrigo de animais. Eu observava passeando com os cachorros, e era como se aquelas horas fossem o único momento em que ele respirava em paz. Tomás, por sua vez, foi acolhido por uma família terapêutica vinculada ao conselho tutelar. Ele se apegou às crianças da casa, mas ainda tinha pesadelos constantes. A cada visita supervisionada, me abraçava como se tivesse medo de nunca mais me ver. Do outro lado, Larissa jogava pesado. Pagou fiança, contratou advogados influentes e espalhava pela internet a versão de que era vítima de uma trama. Criaram até perfis falsos nas redes sociais para me atacar. Carla rastreou os IPS e descobriu que muitos partiam do próprio apartamento dela. Isso é violação da medida judicial, disse Carla, firme. Vamos pedir a revogação da fiança. Mas o tempo da justiça parecia sempre mais lento que a dor dos meus filhos. Enquanto aguardávamos novas audiências, eu via cada dia o quanto aquelas crianças estavam marcadas. Meu filho mais velho não conseguia dormir sozinho. Tomás tinha medo até de entrar em um quarto escuro. Uma noite, ele me ligou chorando. Tia Ana, eu não consigo dormir. Ela aparece nos meus sonhos. Meu coração despedaçou. Fiquei com ele ao telefone até adormecer, guiando-o em exercícios de respiração que a psicóloga havia ensinado.
Naquele momento, percebi que a luta não era apenas contra Larissa ou contra a justiça. Era contra o trauma invisível que havia se instalado no coração dos meus meninos, e eu jurei, mais uma vez, que não descansaria até vê-los livres dessa sombra. Foi Carla quem trouxe a notícia que mudou o rumo de tudo. Um juiz havia autorizado o acesso aos registros de terapia anteriores de Larissa, feitos anos atrás em Minas Gerais. Quando abrimos aquele dossiê, meu coração quase parou. 3 outras crianças já tinham denunciado comportamentos semelhantes dela no passado. Os relatos tinham sido abafados pela própria família, que sempre encontrava um jeito de mudar de cidade antes que a situação explodisse. Carla respirou fundo, fechou a pasta e disse: agora temos um padrão de conduta. Isso pode ser decisivo no tribunal. A promotoria retirou qualquer possibilidade de acordo. Larissa não teria mais como fugir de um julgamento. Ao mesmo tempo, começaram os preparativos para as testemunhas. Meu filho e Tomás teriam que depor em um centro especializado, com psicólogos acompanhando. Só de imaginar, meu estômago embrulhava. Enquanto isso, a pressão contra mim continuava. Recebi uma carta da família de Larissa exigindo que assinássemos um acordo de silêncio em troca de dinheiro para encerrar o caso. Quando mostrei para Carla, ela apenas riu. Isso é desespero. Querem comprar o silêncio de vocês. Não assine nada. Mas a proposta deixou claro. Eles fariam de tudo para impedir que a verdade viesse à tona. E não demorou para as redes sociais voltarem a se encher de ataques, muitos vindos de perfis falsos ligados a ela. Carla juntou as provas e pediu ao juiz que a fiança fosse revogada. Nesse meio tempo, meu filho continuava sua rotina de serviço comunitário. Ajudava em um abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência. Um dia, a coordenadora me chamou de canto e disse: trabalhar aqui parece estar ajudando ele. Ver outras crianças passando por algo parecido faz com que ele perceba que não está sozinho. Chorei silenciosamente ao ouvir aquilo. Meu menino, que tinha sido vítima, agora estava encontrando forças ajudando outros a se reerguerem. Mas o ponto mais duro ainda estava por vir: a preparação para o tribunal. Carla passou dias me treinando como se fosse um ensaio de guerra. Fazia perguntas duras, me interrompia, me pressionava para que eu aprendesse a manter a calma diante das provocações da defesa. Eles vão tentar pintar você como uma mãe negligente, Ana. Precisamos estar prontas para desmontar cada acusação. Enquanto isso, Tomás se adaptava devagar à nova casa acolhedora. As crianças do lar terapêutico tratavam com carinho, e aos poucos ele começava a sorrir novamente. A assistente social me disse que, se fosse preciso, aquela família estava disposta até a adotá-lo, caso os direitos do pai fossem suspensos. Tudo caminhava para um confronto inevitável, e pela primeira vez, senti que não estávamos sozinhos. A verdade, finalmente, começava a ganhar força. O julgamento finalmente começou meses depois, e cada segundo dentro daquela sala parecia uma eternidade. Larissa entrou de cabeça baixa, mas ainda mantinha o ar de vítima. Ao seu lado, a defesa trouxe pilhas de argumentos tentando desqualificar cada prova apresentada, mas Carla estava preparada. Um a um, apresentou os registros de terapia antigos, os prints falsificados, os laudos médicos e os depoimentos colhidos pelo conselho tutelar. Quando a perícia digital explicou que as mensagens de celular e até um áudio a meu eram produtos de montagem feita por aplicativos, o semblante de Larissa se desfez. O ponto mais marcante foi quando meu filho, acompanhado de psicólogos, deu seu depoimento em vídeo gravado no Centro de Atendimento Infantil. Ele relatou com calma, mas firmeza, cada detalhe. Tomás também confirmou sua história. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto assistia, mas ao mesmo tempo senti orgulho da coragem daqueles meninos. No final, o juiz foi categórico. Larissa era culpada por múltiplos crimes de abuso e manipulação de provas. Recebeu uma condenação pesada, que finalmente a tirou de vez de nossas vidas. Rogério, por sua vez, foi responsabilizado por negligência grave e obrigado a participar de programas de reeducação parental sob supervisão. Meu filho teve sua ficha limpa após concluir o programa de reabilitação. Ele ainda carrega cicatrizes emocionais, mas encontrou força ajudando outras crianças no abrigo. Tomás permaneceu na família acolhedora, que mais tarde pediu oficialmente a guarda dele, um gesto que garantiu que cresceria em segurança. E eu, minha carreira no exército ficou marcada, nunca mais seria a mesma. Mas olhando para os meus filhos, percebi que não havia escolha melhor do que ter lutado por eles. O preço foi alto, mas salvar a infância deles valia qualquer renúncia. Na última noite, quando finalmente pude dormir sem medo, meu filho me disse: mãe, a senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava. Obrigado. Foi nesse instante que entendi que, apesar de toda a dor, vencemos. Essa história nos mostra que a verdade pode até ser sufocada por mentiras, mas sempre encontra um caminho para aparecer. É preciso coragem para enfrentar um sistema lento, famílias divididas e até o medo de não ser ouvido. Mas quando lutamos pelos nossos filhos, nada é impossível. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, compartilhe sua opinião sobre essa história e se inscreva no canal para acompanhar muitas outras narrativas intensas como essa. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo histórias que emocionam e fazem refletir.